Vocês já perceberam que quando a gente desperta, as pessoas se afastam de vocês? Tem que se afastar. Porque se não houver esse afastamento, é porque vocês não despertaram. Então, por quê, gente? Porque se a gente estava até então com aqueles pensamentos, então, aqueles pensamentos, aquela vibração, aqueles sentimentos, aquilo que vocês falavam, ou seja, né? Todo o seu sistema chakra era daquela maneira quando você casou com seu marido, com a sua esposa, quando você atraiu aqueles amigos, aquele chefe, aqueles colegas, aquela faculdade que você fez, enfim, tudo que estava na sua vida. E aí, de repente, a sua configuração mudou. Se a sua configuração mudou, você tem que afastar as pessoas de você. Porque se tá tudo igual, então você ficou igual. Então nada mudou, então não teve despertar. Então, por isso que muitos casamentos acabam. Na hora que você ou seu marido desperta, fim, acabou o casamento. Ou os dois sobem, os dois se elevam, modificam tudo que pensavam e que vibravam até então. E aí dá para dar uma continuidade nesse casamento, mas é difícil, porque é difícil os dois despertarem juntos. Só dá para continuar se acontecer isso, mas normalmente o que acontece? Um dos dois sobe, o outro continua no mesmo nível que era antes, então acaba o casamento. Mesmo que você empurre, você vai tentando levar, fingindo que nada está acontecendo, deixando as brigas para lá, não olhando direito para aquilo, mas já acabou. Vocês vão só empurrando a vida de vocês para resolver mais para frente, mas uma hora vai ter que ser resolvido. Isso antes de ser uma chama gêmea, tá? Isso no despertar comum, tá? E você tá numa profissão. E você começou aquela profissão também antes de você despertar. Só que ao despertar, você vê que você, naquele momento, não tem mais nada a ver com aquela profissão. Então você não consegue mais continuar trabalhando com aquilo que você estava trabalhando até então. Então você vai ter necessidade de mudar de emprego, ou se transformar em autônoma, ou procurar outro tipo de trabalho, enfim. Mesma coisa, os amigos. Se você atraiu aqueles amigos na vibração anterior, nos pensamentos que você tinha anteriormente, a partir do momento que você desperta e os seus amigos não despertaram, você vai notar que não tem mais assunto, que aí você vai querer falar de coisas que eles não entendem, não têm interesse. Você pode falar de expansão de consciência, que eles vão fazer o quê? Eles vão cortar o assunto, eles vão sair de perto, ou eles vão falar, você acredita mesmo nisso? Ou eles vão tirar sarro, enfim, qualquer atitude menos entrar na sua frequência, porque eles estão em outra frequência. Eles não despertaram, eles não descobriram essa nova realidade. Então essas amizades também acabarão. E assim sucessivamente. Igreja, né? E até a própria família, gente. Por quê? Porque normalmente é uma pessoa da família que expande. Aí você expandiu, sua mãe continua igual, seu pai continua igual, seus irmãos continuam iguais. Seus filhos continuam iguais. E vai dando atrito, porque você não consegue despertá-los. Eles têm que querer despertar. Você não consegue. Quanto mais você forçar, menos você consegue. É um processo que você pode até plantar a sementinha, mas como que você vai ajudá-los a despertar? É dando exemplo.
exemplo da mudança da sua vida e não ficar forçando eles que existe além disso, que existe outras vidas, que existe extraterrestre, que você que cria a realidade. Tudo bem, acho válido falar, mas se você forçar, se você ficar só falando nisso, eles vão fugir do assunto. Eu acho que já deve ter acontecido muitas vezes isso com vocês. Agora imagina quando você entra numa dinâmica de chama gêmea, ou seja, você tem um segundo despertar. Aí que ninguém te entende mais. Aí até quem está espiritualizado não vai te entender. Então você vai ficando o quê? Cada vez mais sozinha. Por quê? Porque é você que acessou essa quinta dimensão. Porque quando você encontra o seu gêmeo, você acessa a quinta dimensão, mesmo que você não queira. Quando você vai conhecer ele, você não está pedindo, ai, cadê meu gêmeo? Geralmente não. Cadê meu gêmeo? Cadê a minha chama gêmea? Eu quero encontrar minha chama gêmea. Quem é minha chama gêmea? Que eu quero entrar para a quinta dimensão. Você não está nessa vibração, mas a hora que ele chega na sua frente, você automaticamente entra. Então você tem esse acesso. E aí, ó, você entra numa nova configuração que não tem mais como voltar atrás. E aí, para você convencer as pessoas que vocês estão vivendo isso, é praticamente impossível. Uma ou outra pessoa que está um pouco mais expandida consegue, pelo menos, ter um leve entendimento. Mas é você, sou eu, somos nós que temos que entender que essas pessoas não vão mais nos entender. Acabou. Não vão mais nos entender. Então, às vezes é até engraçado as coisas que eu recebo. Que isso não existe, que é como se fosse uma escolha que a gente fez, que a gente tem o livre-arbítrio de sair disso. E nós não temos mais o livre-arbítrio. Ao encontrar sua chama gêmea, acabou o livre-arbítrio. Por quê? Porque você está condicionada completamente no seu gêmeo. Então, você não tem mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria o quê? Não quero ele, vou partir para outra, volto para um relacionamento comum. Mas isso não existe. É isso que não existe. É o voltar para uma vida comum. Isso realmente não existe.